E o bot acabou de me matar aqui, freando. Salve guerreiros, rigoroso na área, trazendo aqui mais um vídeo de Arma Reforged, ainda sobre a nova atualização. Vou estar trazendo algumas novidades, jogando e percebi com os bugs também. Vou estar ensinando como o comandante vai utilizar a IA para fazer logística, então não perca essa parte, vai ser muito importante. Também eu quero fazer um link aqui com o nosso vídeo anterior para você que não viu ainda, está completaço, tá? Ficou um pouco longo, mas está bem completo. Eu fiz testes com o vento, com a balística. Então recomendo também, lá tem várias informações novas. Esse vídeo ele vai ser um complemento. Também no final eu vou estar mostrando um pouco sobre as diretrizes e os projetos da Boêmia, visando o Arma Reforged e também no futuro o nosso Arma 4. Então bora para o nosso vídeo. A gente já começa a ver as novas mecânicas aqui de mudanças no jogo. Tem as classes e dentro dessas classes aqui dos times a gente tem os loadouts pré-montados dentro do ASMC aqui, ó, que aparece já, alocação de suprimento por militar, que é a nova função do jogo. Cada patente vai ter um valor limite desse aqui, ó, soldado, cabo, e vai aumentando assim, é para evitar que tenha super-homens ali do nada andando pro mapa. Então o cara vai ter que ser promovido para conseguir levar mais coisas. E aqui ele já vem trazendo mais ou menos o melhor de cada função aqui, ó. E cada uma tem o seu supply. Atirador leve, granadeiro, cada um tem seu custo. Médico, aspirador, que tem o rádio, que eu vou estar explicando mais na frente o que mudou do rádio, que tem novo. E nosso franco atirador, cada um tendo supply, um custo aqui dentro dessa nova mecânica. Bom, senhores, aqui eu já estou na minha base, ela já está toda construída, como eu vou estar mostrando para vocês. Minha base ela está com as construções. Para eu me alistar como comandante, preciso vir nessa plaquinha aqui e vou me alistar como comandante da mesma maneira que eu posso estar deixando a função. Aqui eu já me alistei. Se tivesse outros players aqui, ia ser feita uma votação para quem vai ser o comandante. Entrando na tenda, eu já tenho essa parte nova aqui, que é sobre as logísticas. Eu vou ter algumas opções novas. Entre as bases aqui, eu clicando na base, eu consigo estabelecer as prioridades. Então eu consigo estabelecer até 3 prioridades de ressuprimento com IA, que eu vou estar ensinando já como que se faz. Então eu vou deixar aqui a minha base como primeira prioridade. Eu consigo estabelecer um limite, tá? Até que aqui no caso de 6.400 supply. Eu vou deixar 2.800, 3.600 aqui para ficar redondo. Vou deixar o meu limite de supply. Essa aqui é a minha parte de logística, tá? Eu consigo estar coordenando com as minhas bases. E também tem, onde fica esse rádio, eu tenho o suporte e combate. É um ponto aqui que eu vou conseguir dar dando alguns comandos para os grupos. Exemplo, agora uma função nova tende a estabelecer as bases alternativas. Como está aqui estabelecer uma base, eu consigo remover ela, vou marcar de novo. Por que fazer uma base aqui? Porque aqui tem um ponto de supply aqui perto e o comandante decidiu fazer aqui. Então eu vou vir com o botão da direita do mouse, comandos de facção, estabelecer uma base. Aqui, se ficar vermelho, deixa eu ver. Se ficar vermelho é porque está muito perto da outra base. Se ele ficar verdinha é só clicar que ele vai selecionar. Pronto, ó. Estabeleça uma base. Então o pessoal da engenharia ele vai vir aqui com o caminhão de construção e estabelecer a tenda para estar conseguindo fazer as construções. E como já tem supply do lado perfeito, eu consigo construir uma base aqui como se fosse uma FOB, fazendo comparação, exemplo, com o squad para ficar mais fácil de entender. Eu consigo dar ordens de ataque também, ó, como já está marcado aqui. Consigo dar ordens de recon, fazer um recon aqui do morro. Só uma pequena pausa aqui no nosso vídeo, pessoal. Eu só queria agradecer a todo mundo que está sempre acompanhando o nosso canal, mas também ressaltar que 77% do pessoal que acaba visualizando nossos vídeos no nosso canal, ele não é inscrito. Então eu relembro e convido para você que não é inscrito ainda, que está acompanhando o canal, que gosta dos vídeos, a se inscrever e deixar aquele like que fortalece demais e ajuda no desenvolvimento do canal, beleza, pessoal? Então, da parte 9 é mais ou menos isso aqui que foi adicionado. O suporte ao combate, que o comandante vai estar coordenando e dando as ordens. E a parte da logística, que eu consigo estabelecer a prioridade de cada base, né? Até 3 prioridades. E com os bots aqui no alojamento, eu consigo solicitar a equipe de logística. Então, aqui eu pego a equipe de logística. Eu já deixei spawnado aqui o caminhão de transporte / supply, então eu preciso ter o posto de veículo pesado. Eu vou spawnar essa equipe de logística. Ok, tá spawnado. Eu preciso voltar agora na barraca aqui do posto de comando lá na função de logística e eu vou dar um itinerário para eles.
Aqui, ó, tem essa nova função aqui na esquerda embaixo, que é um carrinho. Eu clico, ele vai abrir as opções. Aqui eu já tenho 3 pontos de equipes que eu estava testando. E nessa parte aqui eu consigo selecionar a base que eu quero que eles peguem os recursos. Por exemplo, eu quero que todo mundo quer que pegue em ponto reactor. Aqui, pronto. Eu vou dar um lugar aqui para eles e eles vão receber a ordem e vão embarcar no caminhão e vão ir buscar. Aqui, eu vou estar mostrando para vocês. Ó, os bots já estão falando sozinho. A IA vai entrar no caminhão e vão se dirigir pro local, ó. Não tô fazendo nada. Só dei o comando pros bots e buscar o supply na base e eles vão ficar buscando o supply ao infinito. Os bots vão ficar buscando supply. Aí ela foi melhorada, mas para dirigir eles estão bem barbeiro ainda. Parece que foi comprada a CNH. Também o que foi atualizado é os portos. Eles vão ser locais de supply. Como eu vou estar mostrando no mapa aqui agora. Ó, esse aqui é o que seria uma base secundária do antigo. Só que agora eu tenho bases que são pontos de supply. Como vocês podem ver, tem 4.000 de supply lá, mais gerando 1.000. Esses 1.000 eles geram a cada 10 minutos, mais ou menos, essa base ela vai ser reabastecida. Então tem esses, além dos portos, os pontos de supply verdinho no mapa aqui. Eu também tenho essas bases secundárias que são em portos. Que geram bastante supply. Eu consigo estar buscando e é onde os bots da IA vão buscar também. Eu já tô aqui no arsenal também, tá meio escuro, mas eu liguei a lanterna para ficar melhor para vocês verem, mas não vai interferir muito. Acabei demorando para construir a base. Aqui, como vocês já sabem, a pessoa que já jogou e já testou, eu tenho o nosso novo aqui, a parte das patentes. Então é o ASMC, que é a sigla de Alocação Militar por Patente. Então, dentro dos grupos e das patentes, que é mostrado aqui em cima, eu vou ter um limite de supply. Então eu vou estar deixando aqui na tela a postagem da Boêmia, que ela postou ensinando ali os players. Então o soldado ele vai vir com 65, se eu não me engano. O cabo com 100 e assim vai aumentando, como está em tela aqui para vocês. Eles vão liberando esses pontos. Por quê? Para não ter super-homem, para tentar deixar a equipe um pouco mais organizada. O pessoal cuidar, ter esse respeito de supply. Então à medida que ele vai subindo as patentes, ele consegue levar mais coisas do arsenal. Se tiver com o máximo, ele precisa soltar alguma coisa para conseguir pegar. Como é que eu peguei a mochila? Eu vou pegar uma mochila aqui, ó, a 45, peguei uma mochila, foi para 40. Bem tranquilo, tá? Isso aí tá tentando dar uma organizada no game, provavelmente visando o nosso Arma 4. Outra novidade nova aqui da nossa atualização é o rádio de respawn, que ele atualizou. Agora o rádio eu consigo montar ele normal, só que ele possui 3 ressurgimentos. Ele não é mais por supply. Aqui, como eu vou estar mostrando, eu consigo chegar no rádio e tem a opção de informações de surgimento. E aqui na direita em cima vai aparecer 3 surgimentos de 3. Tá bom? E ele é resetado a cada 10 minutos. Então a cada 10 minutos eu ganho um respawn. Ele não é mais por supply que nem era antigamente. Outra coisa aqui também que mudou é a questão do XP. Se o grupo estiver junto aqui, ó, o grupo andar junto, ele ganha XP também por estar junto. É mais uma maneira de estar ganhando XP e conseguindo upar as patentes dentro do jogo. Essa atualização aqui, além da veste nova aqui que eu estou utilizando, estou mostrando aqui para vocês, né? Tem a veste dos Estados Unidos e da União Soviética, junto com essa camuflagem aqui na M21. Ela tem essa camuflagem de mira, camuflagem na arma. Tá deixando ela um pouco mais detalhista e realista. Em conjunto também foi adicionada a interação com a vegetação. Vocês podem estar visualizando aqui que eu estou passando com o personagem e o mato ele vai se mexendo. Então agora os nossos amigos Zé Moitinha vão sofrer um pouquinho mais. Nas nossas atualizações que mudou essa parte aqui, ó, do deslocamento, eu consigo ficar dentro do veículo sem estar sentado nos assentos e também consigo atirar de dentro do veículo. E o bot acabou de me matar aqui freando. Percebemos que não é muito aconselhável ficar para fora do assento. Vamos para a próxima parte aqui do nosso vídeo. Também dentro das nossas funcionalidades novas aqui com o caminhão de reparo,
eu consigo estar recuperando e ganhando supply com veículos destruídos. Eu venho com o caminhão, paro aqui do lado e consigo recuperar o veículo. E vida que segue. Dentro das partes adicionadas, como eu já falei no vídeo anterior, mudou o arremesso da granada, pouca coisa, e também foi adicionado e melhorada a física da explosão da granada na água. Ela explode e a água sai voando. Se eu jogar muito perto aqui, não me afastar, ela tá dentro d'água, mas provavelmente ela vai dar dano em mim. Exato. Deu dano no personagem. Aqui eu movi pro ponto mais alto do mapa. Tem a nossa ponto 50, né, com bipé montada, que eu mostrei no último vídeo também. Só relembrando a parte do vento aqui, vocês devem estar escutando, né, o vento está no máximo. O vento agora ele atinge a balística também, eu vou dar o tiro com a RPG e ele vai cair bem pro lado. Tô virando bem reto. Reto na árvore frondosa, atirei. Podem ver que ele vai fazer uma curva aqui também, influenciando a nossa balística que foi adicionada pelo vento. Foi mudado, foi a escala da renderização, que antes ela era até 5.000 metros e agora ela passou até 12 km. Eu consigo estar visualizando praticamente todo o mapa, mas detalhe que dificilmente eu vou conseguir dar zoom e vou conseguir acertar algo daqui, uma distância tão longa, até por causa do limite das armas. O tiro nem vai chegar lá. Mas questão visual eu consigo estar enxergando aqui praticamente o mapa todo. Chegando no nosso final aqui, né, pessoal? A gente tirei do site da Boêmia isso aqui, tá? Eu fiz a tradução para ficar mais fácil. Então a gente consegue ver aqui o que está um checkzinho em verde é o que já foi feito. Exemplo, cargas explosivas, a mini antipessoal que foi adicionada agora, trajes civis, que tem esses civis armados, a parte da adição dos veículos blindados, o LAV e o BRDM, tá bom? Questão de mestre de jogo, cargas explosivas, foi adicionada aqui a parte da função do QG também, edifícios destrutíveis, que foi lá na 1.3, o modo conflito, algumas atualizações, e aqui para o futuro o feeling, que vai deixar muito mais realista, muito mais imersivo, é a parte do sistema elétrico. Essa ideia aqui da Boêmia é sensacional. Ele tem a ideia de interligar as infraestruturas com energia elétrica, ou seja, os postes vão ter luzes, os geradores vão funcionar e a gente pode destruir esses geradores para acabar com a luz em determinada posição. Isso aí, principalmente o Vanilla, que não tem Night Vision, vai ter uma grande imersão e gerar mais uma parte de emboscadas ali, que eu acho que vai ser um sistema muito legal. Então eu acredito que o pessoal vai gostar e que deve estar vindo aí no futuro de um Arma 4 com essas novas atualizações, vai ser algo bem interessante. Também foi adicionado na última atualização o nosso modo campanha, que vai ser o assunto do nosso próximo vídeo, em que eu vou estar mostrando um pouco mais aqui sobre o modo campanha, trazendo um feedback, um certo review. Foi adicionado esse modo single player aí para nossa campanha, Operação Ômega, tá, senhores? Então eu vou estar fazendo esse feedback aqui, trazendo para vocês. Agradeço quem ficou até o final do vídeo aqui, nos acompanhou. Deixe aquele like maroto se curtiu o conteúdo. Comente também suas dificuldades aí que vocês tiveram na nova atualização. Conto com vocês. Vejo vocês no combate. Até a próxima. Nosso próximo vídeo continuando a missão. Fui!